Neemias capítulo 9. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Versículo 33. A renovação espiritual experimentada pelos judeus através do estudo da lei de Deus gerou um dos capítulos mais ricos das Escrituras. Com jejum, pano de saco e terra sobre a cabeça, os filhos de Israel compunham um cenário de arrependimento e entrega. Mas a forma de nada valeria se não houvesse a essência. Desde a criação em Gênesis, de Abraão, de Moisés e dos períodos dos reis, ficou muito clara a distinção entre a fidelidade de Deus e a recorrente desobediência do seu povo. Algo que aqueles líderes fiéis fizeram questão de destacar. Porém, tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas. Nenhuma outra nação testemunhou tantos milagres quanto Israel. No Egito, no deserto e em Canaã, nas planícies do Jordão, às margens do mar da Galileia e nas cidades de Judá, ambas as gerações foram testemunhas oculares dos prodígios do Senhor. Ainda assim, uma perseguiu e assassinou os profetas do Senhor, e a outra condenou à cruz aquele que diziam aguardar. Entre idas e vindas, cometeram grandes blasfêmias, mas no tempo de sua angústia, clamando eles, o Senhor os livrou muitas vezes. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de Deus. Tendo como fundamento o livro da lei do Senhor, seu Deus, seus corações foram tocados pela brasa viva do altar do céu. Como uma chama, cada sentença lida lhes consumia a alma no ardente e sincero desejo de viver conforme o assim diz o Senhor. E tendo como professor o bom Espírito para os ensinar, reconheceram sua condição vulnerável e sua necessidade da grande bondade do único Deus verdadeiro. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Arrependimento e confissão de pecados são dois passos fundamentais na jornada cristã. Nenhum desses, no entanto, procedem da natureza humana, porque a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. E o arrependimento é que produz a confissão, o reconhecimento de nossa culpa e de que necessitamos do perdão divino. Não simplesmente uma confissão forçada ou o reconhecimento de algo porque se tornou público, mas a verdadeira tristeza pelo pecado e o real desejo de não mais praticá-lo. Pois o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Amados, os altos e baixos de Israel e a grande misericórdia do Senhor e sua terna disposição em perdoar, nos revela o que muitas vezes temos dificuldade em admitir. Somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Quando baixar a guarda torna-se uma opção, abrimos um caminho de largas ideias no campo da iniquidade. E sob a encomenda de um coração desesperadamente corrupto, Jeremias capítulo 17, versículo 9, nos afastamos da influência do Espírito Santo e de seu divino discernimento.
Esse é um perigo terrível, meus irmãos. Ao calar a voz do Espírito, entregamos a nossa consciência à balança de conceitos humanos, e isso pode implicar num caminho sem volta, pois para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Lucas capítulo 12, versículo 10. Eis que hoje somos servos de nossos gostos, servos do pecado que em nós habita, e a menos que busquemos andar com Deus, clamando por seu auxílio e misericórdia, permaneceremos mortos em nossos delitos. Agora é o tempo de estabelecermos aliança fiel com o Deus de nossa salvação. Agora é o momento em que o Espírito Santo deseja selar essa aliança em nosso coração com tinta que não se apaga. Propensos como somos a falhar, como o salmista, seguremos firme no braço que não pode tombar. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Salmo 73, versículo 23. Oremos, amados. Bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és, Senhor. Tu és o nosso Deus Criador. Tu és o Senhor, o Deus que nos escolheu para fazer aliança conosco. Cumpriste cada uma das tuas promessas, porque és justo. Ó Senhor, não temos desculpa alguma para andar no erro, se temos toda a tua revelação, dada através dos teus servos, os profetas. Agora, pois, clamamos que perdoes os nossos muitos pecados e, por tua bondade e compaixão, não retires de nós o teu Santo Espírito, para que sejamos dia a dia ensinados do Senhor e o teu conhecimento nos conceda a vida eterna. É porque cremos que tu és Deus clemente e misericordioso que te fazemos esta oração, pelo nome e pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, salvos pelo Deus perdoador. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.